Oi, pessoal! Nessa videoaula, eu quero fazer com vocês uma questão que está na lista de exercícios sobre taxas relacionadas, que é a seguinte. Uma roda gigante de raio 4 metros, cujo centro está a 5 metros do chão, gira com velocidade angular π/6 radianos por minuto, no sentido anti-horário. Então, no sentido contrário ao dos ponteiros do relógio, né? Supondo que o Sol está a pino, calcule a velocidade da sombra de uma cabine que está a 3 metros de altura. Então, como sempre nesse tipo de questão, a gente tem que fazer um esboço. Certo? Então, vamos fazer aqui a roda gigante. Se vocês olharem lá na lista, vocês vão ver que lá já tem um desenho da roda gigante com as distâncias direitinho explicadas, né? Então, eu vou fazer aqui o meu esboço. A cabine aqui. A distância do centro até o chão é 5 metros, né? E o raio da roda gigante é 4 metros. Ok. Então, a gente tem essas informações. Além disso, a gente sabe que ela gira no sentido anti-horário com velocidade π/6 radiano por minuto. Então, estão as informações aí, né? Além disso, a gente sabe que o Sol está a pino. Isso quer dizer que os raios de Sol eles vêm perpendicularmente ao chão, certo? E isso implica que a sombra da cabine está diretamente abaixo da própria cabine. Tá certo? Isso é importante para a gente, porque a gente quer calcular a velocidade da sombra, certo? Então, tá aqui. Para a gente calcular a velocidade da sombra, como é uma velocidade, a gente tem que calcular a derivada de uma distância. Qual distância? A distância da sombra até um ponto fixo. Eu vou escolher como ponto fixo o ponto que está aqui diretamente abaixo do centro. Certo? Então, esse é meu ponto fixo. Essa é a distância da sombra até o meu ponto fixo. Certo? Nota que essa distância eu posso transferir aqui para a cabine. Né? Essa distância aqui ela é a mesma que aqui. E aí, isso, junto com esse segmento vertical que eu acabei de traçar, isso forma um triângulo retângulo com o raio da roda gigante, certo? Então, você tem aqui um triângulo retângulo. Como é que eu calculo essa distância? Bom, eu tenho um ângulo aqui, né, que é formado pela vertical com o raio, que eu vou chamar de θ. Vamos então calcular D. Para isso, a gente precisa dar uma ampliada nesse triângulo retângulo. Então, eu vou aumentar esse triângulo um pouco, para a gente poder enxergar as distâncias aqui, que é 4. Aqui é θ. E aqui, nesse cateto, D. Bom, lembre-se que seno de θ é igual a cateto oposto, que é D, sobre a hipotenusa, que é 4. Certo? Então, o D que a gente quer calcular é D igual a 4 seno de θ. Lembra que para cada momento eu tenho um θ diferente, porque a cabine está girando em torno do centro da roda gigante, né? Então o θ vai aumentando.
Logo, θ é função de t também. Quando eu for derivar essa função, eu tenho que saber que θ é uma função também. Então, a derivada aqui, 4, constante, fica 4, né? Está multiplicando, vezes a derivada de seno de θ. Quem é a derivada de seno de θ? Como θ é função, a derivada de seno de θ é pela regra da cadeia, é a derivada da de fora, que é cosseno de θ, né? Vezes a derivada da de dentro, θ'. Tá certo? Agora, olha só. Θ' é dado. Θ' é a velocidade angular da roda da cabine, que é π/6 radiano. Então, aqui a gente já sabe que é π/6. E o cosseno de θ? Bom, para calcular o cosseno de θ, eu preciso voltar aqui para esse triângulo. Cosseno de θ, agora, veja bem, a gente quer saber a velocidade no momento específico em que a cabine está a 3 metros de altura. Olhando para cá, para o nosso esboço, se a cabine está a 3 metros, quer dizer que essa altura aqui é 3 metros. Se aqui é 3, o que falta para chegar até a altura do centro, né, é 2 metros, porque o centro está a 5 metros. Né? 2 mais 3, 5 metros, que é a altura do centro da roda gigante. Então, esse cateto aqui, nesse momento exato, vai ter um comprimento de 2 metros. Certo? Então, nesse momento fixo que a gente está interessado, a gente tem essa situação aí. Quem vai ser o cosseno do θ nesse instante? Bom, nesse instante, cosseno de θ vai ser cateto adjacente 2/4, que é 1/2. Então, a partir daqui, depois que a gente derivou, a gente começa a considerar as coisas no instante de interesse aqui, que é o instante que a cabine está a 3 metros de altura. Então, continuando a conta aqui. Bom, isso aqui fica 4 vezes o cosseno de θ, que a gente acabou de calcular, vezes o θ', que é π/6. Isso aqui dá π/3. Qual é a unidade? Bom, como as distâncias estão todas em metros, a unidade de distância é metro. Como a unidade de tempo que aparece aqui é minuto, né? Então, a velocidade aqui é em metros por minuto. Certo? Então, essa é a velocidade da sombra da cabine aqui, nesse instante. Essa velocidade muda à medida que a cabine vai girando, certo? A velocidade da sombra não vai ser constante, ok? Então, nesse momento é π/3 metros por minuto. Se fosse outro momento a ser considerado, a gente faria uma conta semelhante, só que o momento seria outro, né? E a gente teria uma outra velocidade da sombra. Então é isso, pessoal. Até a próxima.